Olá, pessoal. Prazer estarmos juntos para mais um encontro sobre processo penal. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco nesta noite para a gente interagir, trocar ideias e tal. E o tema que eu vou abordar hoje é a teoria geral da prova. Eu falei sobre este assunto na minha última aula, mas eu creio que nós precisamos aprofundar alguns aspectos, alguns conceitos que são mais complexos. E porque eles são complexos, é que eu gostaria que nós abordássemos o assunto com um maior vagar, com um maior detalhe, com um olhar mais carinhoso sobre o tema. Então, a gente vai discutir, vai ver algumas questões, e eu queria que vocês ficassem bastante atentos. Assim que acabar a aula, eu vou enviar para o nosso grupo no Telegram a apresentação que eu vou utilizar durante a nossa aula. Então, por favor, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí, está aparecendo para vocês aí a tela, o PowerPoint? Aqui está ok, professor. Está aparecendo, né? Então, vamos falar sobre provas. O assunto provas é extremamente importante no processo penal, porque, na verdade, tudo gira em torno da prova. O que se busca é demonstrar se algo aconteceu e quem é o autor daquela conduta que foi dada. Então, o que vai gerar convencimento no magistrado é justamente a prova. E aí eu trouxe esse primeiro slide falando sobre uma história das provas, não é? No princípio eram as ordalhas. Ordalhas eram modos de prova da Idade Média. Exemplo de ordalhas: passar com os pés descalços sobre uma chapa de ferro em brasas, ser jogado nas águas do rio, ou seja, você passava pelas chamas. Se saísse do outro lado, você era inocente. Se não saísse do outro lado, você era culpado. A partir do século XVIII, passou-se a buscar a prova racional, submetida ao contraditório, ou seja, ao confronto dialético entre os interessados em sua valoração, ou seja, interessados em dar ou não credibilidade à prova. O juiz deveria ou não admitir aquele elemento como algo que produzisse a sua convicção e o que instruiria a sua sentença. O marco desta mudança é ser o acusado visto como sujeito e não objeto do processo. Eu creio que essa obra de Beccaria, Cesare Beccaria, dos delitos e das penas, é o marco de uma mudança. Essa obra ela é um pouco anterior à Revolução Francesa, portanto, é uma obra do século XVIII, mas que está iluminada por todos os ideais da Revolução Francesa, né, daquela revolução burguesa que queria racionalidade, que queria colocar o homem num lugar especial, e assim a razão humana deveria ser decisória. Vamos trabalhar com o conceito de prova. É todo elemento pelo qual se procura mostrar a existência e veracidade de um fato. Sua finalidade do processo é influenciar o convencimento do julgador. Então, tudo que chega até o magistrado e que lhe produz ou fundamenta a sua convicção é prova. Então, o depoimento é uma prova, a confissão, o laudo pericial, tudo isso vai trazer a informação e, a partir dessa informação, o juiz firmará a sua convicção. E aí a gente agora vai ter 5 conceitos que são tão complicados. Eu estava falando com o Tati antes de começar, que esses conceitos são tão complicados que eu acabei fazendo um desenho para ver se melhora e contar uma história a vocês para ver se as coisas ficam mais simples. Elemento de prova: todos os fatos ou circunstâncias em que reside a convicção do juiz. Exemplo: depoimento da testemunha, resultado de uma perícia, o conteúdo de um documento. Então, isso apareceria para a gente como elemento de prova.
Depois, a gente vai ter o meio de prova, instrumento ou atividade pelos quais os elementos de prova são introduzidos no processo, a testemunha, o documento, a perícia, fonte da prova, pessoas ou coisa das quais possa se conseguir a prova, e meio de investigação da prova, procedimento que tem por objetivo de conseguir provas materiais, em exemplo, busca e apreensão. E objeto de prova, fatos principais ou secundários que reclamam uma apreciação judicial ou exijam comprovação. Exemplo, a autoria do homicídio. Pessoal, vocês hão de concordar comigo que esse é um tema meio complicado, sim ou não? O que é objeto de prova, meio de prova, elemento de prova? Ficou meio confuso tudo isso? Ou vocês conseguem visualizar esses assuntos? Como é que é? Me digam aí, compartilhem as suas dificuldades. Vocês compreenderam a diferença entre meio de prova, elemento de prova, meio de investigação da prova e objeto de prova? Eu fiz um desenhozinho na esperança de deixar isso claro. Vamos ver se eu vou conseguir demonstrar aquilo que eu queria demonstrar. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar aqui. Beleza, acho que agora foi. Muito bem. Agora, vamos ver se a gente vai conseguir agora. Pessoal, essa é a casa de Ricardo. Estão vendo aí a casa de Ricardo? Vocês estão percebendo que Ricardo não é uma pessoa muito legal, né? Ricardo, tá vendo a cara de Ricardo? Essa é uma foto que eu consegui de Ricardo. Essa é a casa dele. Ricardo é uma pessoa mal-humorada, violento, cheio de bronca. E dizem, eu fiquei sabendo, quem me disse foi Márcia, que Ricardo está envolvido com esquema de propinas, distribuindo dinheiro para ganhar a licitação, corrupção ativa é um problema sério. Ricardo é o rei da corrupção ativa. Então, o que é que aconteceu? Os policiais receberam autorização para dar uma batida na casa de Ricardo. Onde estão os policiais? Vamos chamar a polícia, cara. Cadê os policiais? Cadê os policiais? Ah, os policiais chegaram. Olha os policiais aí, vão dar uma batida na casa de Ricardo para verificar se não gostou muito não, mas olha, tem até um cara lá atrás, dois na frente, busca e apreensão. Ricardo não está gostando não. E aí conseguiram um documento. Esse documento tem todas as informações de quanto o Ricardo está dando a cada um, e eles descobriram esse documento que Ricardo é chato, é perigoso, mas é organizado. A partir disso, nós temos aqui. Qual é o meio de prova? O meio de prova é o documento. O elemento de prova é o conteúdo do documento. O elemento de prova é o conteúdo, aquilo que diz que fulano recebeu 100 mil, Beltrano. Isso não é o documento, é o conteúdo do documento que diz. Fonte da prova, Ricardo. Foi de Ricardo que a gente conseguiu a prova. Meio de investigação da prova, busca e apreensão. E o objeto da prova é mostrar o esquema de distribuição de propina. Então, voltando, meio de prova é o documento, elemento de prova é o conteúdo desse documento, fonte de prova, de onde provém esse documento, onde nós conseguimos o documento? De Ricardo. Meio de investigação para alcançar a prova foi a busca e a apreensão, e o objeto da prova é a distribuição de propinas. Pergunto eu aos senhores, e aí? Melhorou? Facilitou a vida, sim ou não? Facilitou a nossa vida. O Van Gogh do direito penal, né? Essa história do Ricardo, é que vai ajudar a gente a entender esse esquema todo, né? Então, você tem a casa de Ricardo, a gente precisa pegar o documento. Então, o meio da investigação da prova, o meio que a polícia usou para a investigação da prova foi ir à casa do Ricardo fazer a busca e a apreensão. E você encontrou
o meio de prova, que é o documento. O elemento da prova é o conteúdo do documento. O objeto da prova é que aquele documento demonstra que a organização de Ricardo para praticar crimes é verdadeiro, estava lá, estava tudo registrado e aquilo vai servir de prova contra ele. Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Esses conceitos são delicados, eu vou mandar para vocês, para que vocês tenham esse esqueminha e possam rever várias vezes, muito embora a gente está gravando, e aqui agradecendo já ao Google Meet, que não é nosso patrocinador, mas faz com que a gente possa dar aula sem aquela sofreguidão de achar que o tempo vai acabar e que nós vamos cair a qualquer momento. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Superado esse ponto, vamos voltar aqui. Já entendemos tudo sobre isso, vamos voltar. Quanto ao objeto, as provas podem ser diretas ou indiretas. Provas diretas são aquelas que, por si sós, demonstram o próprio fato objeto da investigação, imagens do homicídio. Provas indiretas são aquelas que não demonstram o fato, mas permitem deduzir as circunstâncias a partir de um raciocínio lógico. Ok, pessoal? Provas diretas e provas indiretas ou provas circunstanciais. Bora conversar? Bora conversar sobre aquele caso de Mariana Ferrer. Caso de Mariana Ferrer que se tornou bastante discutido. Eu, inclusive, gravei um vídeo especificamente sobre esse assunto. O que seria uma prova direta do estupro de vulnerável? Seria uma imagem de vídeo ou mesmo uma testemunha ocular que viu o autor, o André Aranha, mantendo relações sexuais ou praticando qualquer ato libidinoso enquanto Mariana quedava-se inconsciente. Essa é uma prova direta. O problema da prova direta é que nos crimes de violência sexual contra vulneráveis é muito difícil uma prova direta, não é? Por exemplo, imagine o estupro de vulnerável no formato do caput do artigo 127A. Então 217A. Artigo 217A. Vamos imaginar o caput do artigo. Ou seja, manter relação sexual, praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com alguém menor de 14 anos. Qual a chance desse crime acontecer na presença de outras pessoas? Será que o autor vai permitir que se grave, vai deixar testemunhas? E, então, por que nós não, por não termos provas diretas, vamos deixar impune o crime e estimular a conduta? Não, vamos nos valer de provas indiretas, né? De provas indiretas, as chamadas provas circunstanciais. Provas circunstanciais. Por exemplo, o fato de que... O que seria uma prova circunstancial? Por exemplo, se fosse de fato detectado droga, sinais de álcool ou drogas que pudesse alterar a consciência de Mariana Ferrer, né? Essa seria uma prova forte e, por causa da ausência dessa prova, o juiz absolveu o autor, por causa da ausência dessa prova. Mas existiam outras provas circunstanciais. Ela procurou a delegacia de polícia, é uma prova circunstancial. Em segundo lugar, de fato, foi encontrado vestígios de sêmen do autor, e isso foi no material fornecido pela Mariana Ferrer, foram encontrados vestígios de sêmen, o que identificam o autor e de que houve relação sexual. E uma outra prova circunstancial é que demonstra que houve violação do ímen naquela relação sexual daquela noite. Ou seja, não era de se imaginar que uma pessoa que se manteve virgem até os 21 anos decidiria perder a virgindade com um desconhecido numa relação sexual que durou 18 minutos. Né? Não seria razoável. Então, isso tudo produz convencimento do juiz. Não é prova cabal,
é prova circunstancial, é a chamada prova indireta. Por que a gente chama que o álibi é uma prova indireta? Ora, se a gente recebe a informação que o crime aconteceu às 9h30, e às 9h30 eu estou dando aula a vocês, e vocês estão assistindo a minha aula ao vivo, eu não posso estar praticando um crime lá no bairro de Afogados, não é? Não posso estar simultaneamente falando com vocês e praticando um crime lá violento. Então, vocês são meu álibi, meus álibis, né? Nesse momento de que eu, de fato, estou aqui. Eu não posso ser álibi de vocês, que eu não estou vendo vocês, hein? Então, se vocês quiserem um álibi, é melhor abrir a câmera, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Aí, olha aí, Breno, olha aí, Breno, Márcia, agora eu estou vendo vocês, muito bem. Tati pode ser a autora do crime, hein? Tati tem chance de ser a autora do crime, porque ela pode estar aqui exatamente para... Opa, nossa, tá bom, Tati, você não é a autora do crime, então tá bom, não foi você. Então, nenhum de todos nós estamos inocentados, é verdade, então, melhor. Não fomos nós que praticamos o crime. Então, nós estamos entendendo aqui o que é prova direta e o que é prova indireta ou prova circunstancial. E percebendo que há momentos em que a gente vai ter mesmo é que se valer da prova circunstancial, porque a gente não vai ter a prova direta. E isso acaba sendo importante para que nós melhor entendamos o que está acontecendo. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, professor, ainda tem o fato. Ela foi à delegacia sem saber quem foi a pessoa, né? Como uma pessoa vai denunciar um abuso e dizer assim, olha, eu vim denunciar um abuso, mas quem foi? Eu não sei quem foi, né? Porque foi descoberto pelas investigações no inquérito, né? Que foi ele. Que interessante, olha aí, muito bom. Esse é um outro elemento, ou seja, se houvesse interesses escusos da parte dela, ela saberia quem foi, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Muito bom. Quanto ao valor da prova, vocês lembram que as provas têm por objetivo gerar um convencimento ao juiz. Então, a gente poderia dizer que provas plenas são aquelas que permitem um juízo de certeza quanto ao fato investigado. Então, o juiz tem absoluta certeza. Ele foi filmado o crime, então a prova é plena. Ora, a prova não plena são aquelas inseridas na condição de provas circunstanciais, podem reforçar a convicção do magistrado. E abaixo disso tem os indícios, sobre os quais vamos falar na próxima semana, artigo 239. O indício é aquilo que gera a possibilidade de investigar alguém. Veja, o que é justa causa? Justa causa é a prova da materialidade do fato, ou seja, não há dúvida de que um crime foi cometido, e indícios suficientes de autoria. Ou seja, de que o crime aconteceu não há dúvida, mas da autoria a gente tem uma razoável suspeita. O indício fala sobre isso. A letra D, fundada suspeita, por exemplo, uma situação de fundada suspeita é aquela situação em que alguém morreu e o único beneficiário da herança é fulano de tal, então há uma fundada suspeita, ou seja, eu tenho fundamentos para suspeitar de que ele seja o autor, né? Então, o caso, por exemplo, de uma morte dentro de casa, a única pessoa que estava presente era o marido, e a pessoa apareceu morta. Eu lembrei de um filme antigo chamado O Fugitivo, né? Que ele tenta provar o tempo todo que havia uma terceira pessoa que ingressou na casa, porque só estava ele e a esposa apareceu morta, havia uma fundada suspeita de que era ele. E prova prima facie ou prova de primeira aparência. Prima facie é do primeiro olhar, né? Num primeiro olhar, a gente teve essa impressão, num primeiro olhar. Então, isso é quanto ao valor da prova. A gente tem um nível decrescente de importância de provas nessa classificação que eu estou estabelecendo aí. Quanto ao sujeito, provas reais são aquelas que não resultam diretamente da pessoa, mas de algo externo e que também comprova a existência do fato.
Por exemplo, no caso de Mariana Ferrer, a palavra real aqui vem de res, coisa. Então, a gente está dividindo entre provas reais, prova que decorre de coisas, e prova que decorre de pessoas. Então, vamos ver aqui, no caso lá da Mariana Ferrer, o laudo que demonstrou que o sêmen encontrado nas roupas eram do autor é uma prova real. Uma prova real, lembra, vocês estudaram direitos reais, né, na faculdade. Direito reais é direito das coisas. Então, prova real é prova das coisas. E provas pessoais são aquelas informações que chegam através das pessoas, seja o depoimento da vítima, sejam as testemunhas, seja o interrogatório do acusado. Então, se a fonte da prova é uma pessoa, é chamada de prova pessoal. Se a fonte da prova é um objeto, é chamado de provas reais. Fatos que não precisam de provas. Fatos axiomáticos ou evidentes. Ou seja, então, eu não preciso provar que, por exemplo, que um corpo morto inicia-se o processo de putrefação. Eu não preciso provar que a água aquecida a 100 graus Celsius entra em ebulição. Fatos notórios. Se alguém é prefeito da cidade, presume-se que foi diplomado para tal, né? Então, se o cara é prefeito, eu não preciso demonstrar que ele foi eleito. Isso é um fato que todo mundo deve concluir e saber. Presunções legais. Há dois tipos de presunções legais. Presunção legal absoluta, iure et iure, que não admite prova em contrário, como a inimputabilidade, que é menor de 18 anos. Eu não preciso provar que o cara é inimputável. Eu só preciso mostrar que ele tem menos de 18 anos. E não se discute mais isso. Então, é uma presunção legal absoluta. Se tem menos de 18 anos, é inimputável. Agora, presunção legal relativa, chamada de iuris tantum. Ora, se for louco, é inimputável. Ah, mas aí tem que provar que o cara é louco. Não é uma presunção absoluta. A presunção absoluta é menor, é inimputável. E aí, o indivíduo que é deficiente mental, incapaz de compreender o caráter ilícito, se for, então será. Então, eu preciso demonstrar que o indivíduo é, de fato, maior de 18 anos e tem aquela deficiência mental para que eu o considere inimputável. Fatos inúteis, aqueles que não possuem nenhuma relevância no processo, também não precisa ser provado. Por exemplo, que o autor ele estava calçado com um tênis. Se isso não tiver nenhuma relação, a marca do tênis é irrelevante, bom, então não precisa ser provado. Tudo que pode alterar a convicção do magistrado, então é relevante. Se for relevante, precisa ser provado. Se não é relevante, não precisa ser provado. Cuidado com os chamados fatos incontroversos. Não incide aqui a regra do Código de Processo Civil. Ok, vamos ver aqui, pessoal, o que quer dizer isso, fatos incontroversos. Pessoal, é o seguinte, é que no processo civil a regra é diferente do processo penal. Como é no processo civil? Então, Tati fez uma alegação na petição inicial, e essa petição inicial é movida contra Breno. E Breno não discute isso na sua contestação, beleza? Então, Tati diz que Breno havia tomado por empréstimo dela R$10.000. Isso é uma informação que Tati dá na petição inicial, e na contestação, Breno não discute essa informação. Se atém a outras questões que vai tentar demonstrar. Bem, neste caso, aquilo que quedou incontroverso é tido por verdadeiro. No processo penal não é assim. No processo penal, toda a verdade afirmada que influenciará na decisão do juiz precisa ser provada. Entendeu? Então, vamos agora colocar nos termos do processo penal. Nos termos do processo penal. Ora, então tem-se a afirmação
de que Pedro matou Ana. Pedro matou Ana. E se diz na denúncia que antes de matar Ana, Pedro a violentou. Ora, como isso vai influenciar na decisão do juiz, isso vai influenciar na sentença, caberá ao Ministério Público, que disse que Pedro matou Ana e que antes de matá-la a violentou sexualmente, ainda que a defesa de Pedro não conteste a informação da violência sexual, olha aqui, preste atenção, ainda que quede incontroverso o fato da violência, isso não justifica que o juiz condene o cara sem que o Ministério Público tenha demonstrado provas da violência sexual. Entendeu, Breno? A diferença é que no processo civil, se você não contestar, então é porque o silêncio é a admissão da verdade, né? Como quem cala, consente. No processo penal, quem cala não consente. No processo penal, ainda que a defesa se cale e nada fale a respeito de uma determinada acusação, se a acusação não lograr demonstrar a veracidade daquilo que ela disse, o juiz não pode levar em consideração para efeito de condenação. Não é lindo? É ou não é? E por que é lindo? Porque quando a gente está pensando na matéria civil, a gente está pensando em interesses pessoais. Enquanto a matéria penal é interesse público, as questões são de interesse público. Logo, é importante que se demonstre, porque a pena também terá consequências públicas. Daí, essa questão, a gente deve guardá-la, que a regra é diferente do processo civil para o processo penal. Muito bem. Então, vamos continuar a nossa jornada. Então, a regra do 347 não vale, a regra aqui é do 156, parágrafo 2º. O objetivo da prova judiciária. O objetivo da prova judiciária é a reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando maior coincidência possível com a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorridos no espaço e no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, quando não impossível, a reconstrução da verdade. Pacelli, Eugênio Pacelli. Muito bem. Princípios e regras que regem as provas. Primeiro, princípio do contraditório e da ampla defesa. Toda prova produzida durante a ação penal deve ser submetida ao contraditório e a parte terá o direito de usar todos os instrumentos que for disponível a ela para demonstrar a veracidade desta prova ou, pelo contrário, mostrar que a prova não merece credibilidade. Então, temos a defesa técnica, a autodefesa e a defesa efetiva. Defesa técnica é aquela feita por um advogado. A autodefesa é aquela que o próprio réu se defende durante o interrogatório. Por isso, o ato do interrogatório deve ser o último na audiência de instrução e julgamento. E a defesa efetiva é que esse advogado, que tem a tarefa de fazer a defesa técnica, deve estar em condições de garantir uma efetiva defesa, ou seja, o juiz pode declarar o réu indefeso porque faltou condições técnicas ao advogado. Então, para que a ampla defesa esteja presente, tem que ter advogado habilitado, defesa técnica, mas precisa também que esse advogado que está habilitado, porque tem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, ele deve ser competente, conhecer de direito penal, para que, se de fato o réu não esteja sozinho na prática. Segundo, princípio da identidade física do juiz. Isso significa que o juiz que vai sentenciar é o juiz que deve ter assistido os depoimentos. Identidade física, a presença dele ali, vendo o que as testemunhas disseram, olhando nos olhos do acusado no momento do interrogatório. Princípio da identidade física do juiz significa ele existe, ele está presente para colher as provas serão produzidas diante dele. Terceiro, princípio da verdade real.
ou verdade material em contraposição à verdade processual ou formal. Ou seja, o que se busca no processo penal é buscar aquilo que aconteceu no mundo, não apenas o que está nos autos. Por isso, se garante ao juiz a possibilidade dele determinar de ofício provas. Isso está em crise por causa do novo artigo 3, terceiro A, trazido pela Lei 13.964, pacote anticrimes, mas esse dispositivo que garante o sistema acusatório e impede o juiz de substituir o Ministério Público, nem produzir provas de ofício, tudo isso está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Então, vamos aguardar até a solução sair. Por enquanto, está valendo esse princípio da verdade real. Quarto, a distribuição do ônus da prova e a iniciativa probatória do juiz, né? O ônus da prova cabe a quem alega, mas o juiz pode produzir de ofício provas. O livre convencimento motivado, ou o princípio da persuasão racional, o juiz não pode decidir algo porque sente que é assim, ele tem que estar amparado em provas e ele vai, na hora de prolatar a sentença, ele tem que dizer, concluir isso com base nessa e nessa e nessa prova. Então, mas já os jurados no tribunal do júri, eles não decidem eles não precisam explicar as razões pelas quais o convencimento dele se deu. É íntima a convicção. Basta que digam sim ou não aos quesitos trazidos pelo magistrado ou pelas partes no acordo. O magistrado, o presidente, faz as perguntas e eles dizem sim ou não sem terem que justificar. Em sexto lugar, concentração. Em regra, as provas devem ser produzidas em uma única audiência. A gente sabe que existem assentadas, né? Uma audiência não necessariamente termina num dia. Então, comunhão das provas. Uma vez produzida a prova, pode ser utilizada por ambas as partes. Não há dono da prova. Não existe uma prova. Existe a prova cuja iniciativa foi da acusação, prova cuja iniciativa foi da defesa. Mas eu posso, como eu já fiz várias vezes, demonstrar a inocência do meu cliente a partir do depoimento de uma testemunha que foi arrolada pela acusação. Porque não é que porque a testemunha foi arrolada pela acusação que o que aquela pessoa disse só pode ser explorado pela acusação. Uma vez produzida a prova é dos autos, é do processo. Não existe o dono da prova. Muito bem. Vamos adiante. O que aconteceu, que parou aqui. Bora aqui. Então, sistema de apreciação das provas. Né? Havia o sistema religioso, da ordália, que a gente nem vou falar mais, né? Que é aquele negócio de se passa pela fogueira, sai do outro lado, tá inocente, se morrer queimado é porque era culpado. Sistema legal, também conhecido como tarifado formal. Então, era estabelecido, cada prova tem um valor, né? Cada prova tem um peso, e isso convence mais ou menos o juiz. Existe um resquício disso no artigo 62 do nosso código, mas o nosso sistema não é esse. O nosso sistema é o terceiro aqui, sistema do livre convencimento ou persuasão racional. O juiz analisa as provas e, num processo, a prova documental pode valer mais do que a prova testemunhal. No outro processo, a prova testemunhal pode valer mais que a prova pericial, porque depende, cada caso é um caso, cada circunstância, e o juiz pode examinar livremente, não é tarifado, ou seja, ele não tem uma prova que necessariamente vai valer mais do que outra prova, mas ele tem que fundamentar a sua decisão. E o quarto sistema é o sistema da íntima convicção, que, como eu disse a vocês, vale para o Tribunal do Júri no Brasil. Então, nós estamos aqui na esfera do ponto 3 e 4, são os sistemas em vigor no Brasil: livre convencimento e persuasão e íntima convicção. Ok, no sistema de livre convencimento motivado ou persuasão racional, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Livre apreciação significa ele não tem um peso definido, ele vai dar quanto quiser de valor àquela prova.
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único do 155, somente quando o estado das pessoas serão observadas as restrições da lei civil. Ou seja, se o cara é casado ou solteiro, brasileiro ou estrangeiro, maior ou menor de idade, para isso tem que ter prova civilmente estabelecida, certidão de nascimento ou de casamento e assim por diante. Muito bem. Sistema de livre convencimento motivado ainda não limita o juiz aos meios de prova regulamentados em lei, ele pode determinar uma prova que não está prevista entre as 10 que nós vamos estudar semana que vem, caracteriza-se pela ausência de hierarquia entre os meios de prova, mas é necessária a motivação, ou seja, a fundamentação da sua decisão. As provas deverão constar dos autos do processo judicial, exige-se as provas nas quais se fundamentar o juiz tenham sido produzidas sobre as garantias constitucionais, ou seja, não se pode ter prova ilícita. Aí chegamos às provas ilegais. A professora Ada Pellegrini Grinover criou essa separação, essa divisão entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Mas essa é uma separação, uma divisão que já não tem nenhuma guarida. Você vai pegar Auri Lopes Júnior, pega Eugênio Pacelli, pega Torinho Filho, eles já não mencionam essa, mas vamos lá, essa divisão, essa classificação. Provas ilícitas seriam provas obtidas mediante violação direta ou indireta da Constituição Federal. Provas ilícitas por derivação, pela ilicitude da prova que a gerou, você tem a ilicitude das provas derivadas. Provas ilegítimas obtidas ou produzidas por meio de ofensa a normas de natureza processual. Beleza, a discussão sobre se existe ainda diferença e tal, isso acaba não nos interessando. Teoria dos frutos da árvore envenenada e fontes independentes. De origem americana, Fruits of the Poisonous Tree, segundo o qual o defeito existente no tronco contamina os frutos. Né? Se a árvore está envenenada, os frutos da árvore estão contaminados também. Então, se uma prova foi produzida através de tortura, e através da tortura o cara confessou e disse onde estava a droga não pode ser prova, mas o cara não chegou lá, conseguiram um mandado de busca e apreensão e encontraram a droga na casa que ele indicou, no endereço que ele indicou. Peraí, mas como vocês... Por que vocês foram pedir o mandado de busca e apreensão? Porque ele tinha dito que estava naquele endereço. E para ir lá a gente teve que pedir. Então, mas essa prova vocês obtiveram licitamente? Não. Foi por meio de tortura. Se foi por meio de tortura, então a prova da droga está viciada também. É um fruto contaminado pela árvore que estava envenenada. Sacaram? Há duas exceções para essa regra, que são chamadas as fontes independentes. A descoberta inevitável significa que você, seguindo o modo de investigação normal, de qualquer maneira você chegaria àquela conclusão, e a limitação da contaminação expurgada significa, tirada essa informação, a mesma informação chegou por uma fonte legítima, ou seja, mesmo sem essa, eu teria a informação, chegaria a mim. Então, deixa eu falar com vocês sobre esses aspectos, deixa a gente olhar no olho aqui para ver aqui, para eu explicar isso aí. Bora lá. Então, o que é prova ilícita? Prova ilícita é a prova em que é produzida ferindo direitos. Então, a professora Ada Pellegrini Grinover dizia que a prova ilícita é aquela que fere direitos constitucionais. E a prova ilegítima é aquela que fere direitos processuais, regras processuais. Essa é uma distinção que acabou, mas o que a gente vai falar é de prova ilícita. E a Constituição é clara ao dizer que não serão admitidas provas ilícitas. E o Código de Processo Penal chega a nos dizer também que essas provas ilícitas elas devem ser desentranhadas. Olha que expressão forte, Márcia. Desentranhada do processo, tirada das entranhas do processo. E Tati,
a situação é tal, vê que coisa interessante, Tati, que o pacote anticrimes previu que o juiz que teve acesso à prova ilícita deve ser afastado. Por que, Breno, ele deve ser afastado? Porque, bem, vai desentranhar do processo, mas vai desentranhar da cabeça do juiz? Então, olha que interessante. Se o juiz declarar a prova ilícita, então ele deve ser afastado, porque pressupõe-se que ele estaria contaminado. Não é interessante? Não é interessante? Isso é uma inovação trazida pelo pacote anticrimes. Beleza, mas aí entendemos que a prova é ilícita. E o que é prova ilícita por derivação? A teoria da árvore dos frutos envenenados, ou a teoria dos frutos da árvore envenenada. É assim, se você tem uma prova que, por causa dela, se chegou a outras provas, e essa prova foi ilícita, todas as provas decorrentes serão consideradas ilícitas também. É como quem brinca de dominó. Todos vocês já brincaram daquelas de colocar o dominó um do lado do outro e depois tocar num e os outros serem derrubados. É a mesma coisa. Então, se você tem uma prova que é produzida por causa de outra, então derrubou uma, derruba todas as provas. Duas exceções a esse caso, mencionadas, é assim: se você na investigação necessariamente chegaria lá, então é inevitável, descoberta inevitável. Imagine que um indivíduo foi fazer, um grupo de policiais vai fazer uma busca e apreensão numa casa. E eles estão com ordem para busca e apreensão. E eles estão examinando cômodo por cômodo da casa. E aí, num determinado cômodo, eles encontram uma pessoa, dão uma prensa nessa pessoa, torturam ela e ela diz que a droga está escondida embaixo da cama do terceiro quarto. Pergunta-se, mesmo se não torturassem a testemunha, eles iam chegar a procurar debaixo da cama no terceiro quarto? Sim ou não? Eles não iriam examinar cômodo por cômodo, mesmo que não houvesse tortura, eles não chegariam ao terceiro quarto, e chegando ao terceiro quarto, eles não olhariam debaixo da cama, não era razoável imaginar. Então, é isso que nós chamamos, Breno, de descoberta inevitável. Ou seja, é como se eu pudesse esquecer que aconteceu uma tortura, eu ignoro que aconteceu uma tortura, porque eu sei que a descoberta aconteceria necessariamente, mesmo que eu não tivesse acesso àquilo, beleza? Então, um outro exemplo, que é o outro exemplo, que é a fonte independente. A fonte independente. Então, o que aconteceu é o seguinte: estão acusando Breno da prática de um crime e Tati, que é amicíssima de Breno, foi constrangida, o pessoal bateu em Tati, querendo informação contra Breno, e acabou dando essa informação contra Breno. Beleza? Mas Márcia, que é desafeta de Breno, ligou para a polícia para entregar Breno, dar detalhes. Veja, então, o depoimento de Tati, ele é ilícito, sim ou não? Porque ele foi obtido por meio de tortura. Mas eu posso continuar com a prova contra Breno? Posso, porque independentemente daquela tortura, Márcia deu todas as informações de onde Breno guardava as notas promissórias dos crimes que ele estava praticando. Tati disse isso, mas eu posso ignorar o que Tati disse sobre tortura e me basear naquilo que Márcia disse espontaneamente. Então eu tenho ou a descoberta inevitável ou a fonte independente. São as duas exceções para a ideia da ilicitude por derivação ou a teoria dos frutos da árvore envenenada. Legal? Compreendemos? Que massa, que maravilha, que maravilha. É bom quando a gente entende, é bom quando eu olho para a cara de vocês, sabendo que vocês, de fato, entenderam o que eu acabei de lhes dizer. Então, vamos para frente aqui. Beleza. A estrutura do CPP sobre provas. A gente tem 10 fontes de prova, está mais ou menos assim. Perícias em geral e cadeia de custódia, de 158 a 196, interrogatório do acusado, confissão, oitiva do ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoa ou coisa,
acariação, documentos, indícios e busca e apreensão. Esses são os 10 meios de prova que nós vamos estudar na próxima semana. Massa, são 10 meios de prova e nós vamos nos dedicar a esses meios de prova. Meus amigos, dúvidas sobre o que nós expomos hoje, nesta hora de aula, mais ou menos uns 45 minutos, sem muita preocupação com cair a conexão, acho que a gente conseguiu avançar hoje. Depois eu vou ver como é que fica esse negócio para publicar no YouTube, se eu tenho acesso a essa gravação, mas, enfim, foi esse o nosso conteúdo, era isso que eu tinha para passar. Vou mandar esse material lá para o nosso Telegram. Vou mandar a apresentação que eu utilizei agora lá para o nosso Telegram, para que todos vocês tenham e possam rever e tal o conteúdo de hoje. Massa? Combinado? Obrigado pela atenção de todas e todos. Espero que tenha sido útil e interessante. Paz e bem a todos vocês. Um abraço, pessoal. Até mais.